Glória a Deus, aleluia. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 em diante. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vos dizer, e levantar-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. E então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, aleluia, a compreender e a humilhaste perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Glória e eu vi por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Mas o primeiro, a minha esposa, a missionária Juliana, ministrando a palavra de Deus aqui em Paripoeira, município aqui do estado de Alagoas, deixando uma palavra do coração de Deus para os irmãos aqui da igreja que o nosso amigo particular, pastor Luciano, dirige aqui em Paripoeiras. Oh, glória, maravilha. Eu fiquei ali com os reis da terra. Bem? Glória a Deus. É forte. É forte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nessa passagem. É só Jesus. Deus é fiel. Feito propósito por Deus através da sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que nos dias de hoje, irmão, é difícil eu e você estar sempre constante em oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as dificuldades de hoje são muitas. Há muito empecilho para que eu e você venha orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Daniel, ele era um jovem que ele vivia em constante oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu e você não conseguimos nem orar nenhum dia. Glória seja dada o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vos dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado, e falarei e ele comigo esta palavra tremenda. Glória a Deus. Deus, ele está dizendo, se eu e você se prostrar, clamar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia e graça, Ele vai conceder a resposta para nós, que nós não pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel estava pedindo para aquele povo, porque sabia que ali, onde ele vivia, era um povo incrédulo, um povo que não temia Deus, eles adoravam outros deuses. Aleluia! Glória a Deus! Então ele estava no meio de um povo que ele não conhecia, aleluia! Aquele povo não conhecia o Deus verdadeiro. E eu e você, nesta noite, nós conhecemos o Deus verdadeiro, irmão. Porque a palavra do Senhor, ele diz, o que eu e você pediu o Senhor, Ele nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso aí você tem que ter fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele começou a pedir ao Senhor. Nós vemos que, se nós vamos adiante, ele fez 21 dias de propósito a Deus. Mas no primeiro dia da sua oração, Deus lhe deu a resposta. E eu creio que nesta noite, no primeiro dia que você orou, colocou seu joelho e pediu algo a Deus, Deus ele te deu a tua resposta. Mas o inimigo, irmão, ele faz por onde?
É difícil, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que o propósito de Daniel era só legumes. Aleluia, glória a Deus. Ele não podia comer carne, nem sementes. Aleluia, como arroz, feijão, etc. Aleluia, era só frutas e verdura. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse para o Senhor, como é que eu vou conseguir fazer? Porque é difícil. Ei, você, quando nós vê a comida, irmão, nós já quer comer. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem um ditado do povo aí que os crentes, ele gosta muito de comer. Aleluia, mas isso é coisa do inimigo, irmão. Porque crente que é crente, ele tem a medida certa de alimentar-se e comer na medida. Porque se comer demais, já é glutanaria e é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, Senhor, e agora? Glória a Deus! Mas o Senhor ele estava me dando para que eu fizesse essa campanha. E eu disse assim, 21 dias é muito. Mas para quem serve a Deus, ele está mandando, aleluia, eu vou tentar fazer. Aí a irmã disse assim, você vai tentar? Eu disse, não, vou fazer. Aí eu já juntei mais duas irmãs, irmão, porque tem que ter irmã de coragem. Se não tiver irmã de coragem, irmão, no meio do caminho ela volta. Aleluia, a bênção vai embora dela, né? Porque quem ficou recebe a bênção para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, mas as duas ficaram. E ali eu cheguei para a irmã, disse, bora começar. E a gente começou o propósito. E eu comecei nos legumes fazendo. Eu confesso a irmã, eu era bem fortinha, viu? Hoje eu estou mais magro. Mas eu era bem fortinha. Fiquei igual a Barbie, viu? Mas eu não fiz 21 dias não consegui não. Estou na casa do Senhor e no altar do Senhor. Eu não consegui, eu só fiz 10 dias. Mas os 10 dias que eu fiz, eu consegui a bênção e a vitória para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali as irmãs disseram, menina, você é louca. E eu vou dizer para a igreja que era. Foi no dia da festividade do departamento de senhora. Nós tínhamos dificuldade, irmão, de convidar departamento. E a gente convidava 3 departamentos. E quando chegava no dia da festividade, o povo dava um branco e só vinha um. Pensa no state. Aí o pregador, quando chegava na igreja, ficava olhando, mas na época a gente tinha muita gente. Mas mesmo assim, com a festividade, tem que estar transbordando a igreja. Porque o pregador, ele pensa assim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que prega a palavra de Deus, ele prega para uma multidão e ele prega só para o crente. Porque a palavra de Deus é que edifica a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu disse, vou convidar 5 departamentos. 5 no dia, que a gente começava na sexta, sábado e o domingo era só de casa. E aí eu disse, irmão, você está louca. Eu disse, mas a gente não conseguir, não vamos fazer o propósito? E a irmã disse, não, irmã, não dá, irmã, não dá. Eu disse, mas dá. Ela disse, mas não vem. Eu disse, vou ver. Mas, irmão, eu digo a você que os 5 departamentos, para a honra e a glória de Deus,